A superproteção na maternidade é um padrão de comportamento em que os pais, especialmente as mães, assumem um papel excessivamente protetor em relação aos filhos, buscando evitar qualquer risco ou dificuldade que possam enfrentar. Os efeitos da superproteção na maternidade podem se manifestar em diferentes aspectos da vida das crianças, como desenvolver baixa autoestima, ter menor capacidade de tomar decisões e resolver problemas, apresentar ansiedade e falta de independência. Mas será que só existem lados ruins dessa superproteção? O assunto é sério e precisa de muita atenção. Fique ligado no Bendita Hora. Tem um papo bacana demais com ela, que ela é muito querida, hein? Ô, Verusca, como você é querida, né? Graças a Deus. Claro que a gente sabe que nós, se Cristo também não foi amado por todo mundo, não é 100%, mas por onde eu passo, todo mundo só fala da Verusca como uma grande psicóloga, muito querida, muito simples, muito humana, muito respeitadora, e para ela não tem esse negócio de classe social, não. Porque é por isso que ela é diferente, né? Ela é diferente por causa disso. Ela é psicóloga desde aquele que tem condições e é grande economicamente, até que aquele ser humano tadinho que não pode. Mas ela dá o mesmo tratamento, ela é queridíssima por todos. Tenho a honra de ter ela aqui. Minha querida Verusca. Boa tarde, minha linda. Boa tarde. Padre, a honra é minha. Eu amo demais todo mundo aqui. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Tamo junto sempre. Ô, Verusca, olha só esse assunto, né? É um assunto que a gente gosta muito, que eu, como padre, eu percebo muito isso. Você, como psicóloga, uma mulher que estuda a vida do ser humano, a psicologia humana, essa superproteção, né, das mães na maternidade, como que é isso? Como é que a gente percebe? Por que está acontecendo tanto isso, mais do que nas épocas que eu vivi, eu dei exemplo aqui? O que está acontecendo com os pais mais jovens hoje, que está tendo muito essa conversa, né? E o que isso pode afetar as crianças, hein? Olha, um ótimo tema, porque a gente tem percebido, padre, que as pessoas hoje em dia, elas apresentam uma insegurança muito grande. E existe uma necessidade de vida perfeita. Você fala isso no modo geral, né? Sim, a vida perfeita, sim, tudo bonitinho. Eu não quero que o meu filho dê nenhum problema, eu não quero que ele cause nenhuma situação. Então eu vou fazer de tudo para que as dificuldades, as situações não cheguem nesse filho. Só que isso tem perdas, porque nós crescemos, nós ampliamos com as experiências de vida. Sim. E é interessante que a experiência negativa ensina mais do que a experiência positiva. Perfeito. Se todo mundo diz sim pra gente o tempo inteiro, qual é o desafio que a gente vai se propor? Nenhum. Verdade. Agora, quando as situações te dizem não, quando a vida te diz não, quando existem problemas no caminho, você se fortalece, você se torna resiliente, você se torna uma pessoa com força emocional para lidar com qualquer problema na vida. Agora, eu tenho visto jovens, crianças, por não saber nem se frustrar, quando acontece uma frustração, querem morrer. Isso é muito grave e muito real. É muito sério. As pessoas precisam desenvolver nos seus filhos a capacidade de conseguir vencer qualquer tipo de dificuldade na vida. Nós falávamos isso uma vez, Verusca, que eu lembro disso, porque nós já demos uma entrada num assunto parecido com esse, quando nós falávamos de... Era uma outra época que as crianças... Eu era um molequinho de 14 anos, eu tinha que trabalhar, os pais da gente... Porque era permitido uma criança, um menino, uma mocinha, um pré-adolescente, já procurar emprego. Então, as mocinhas com 13, 14 anos já estavam trabalhando. Os meninos, a maioria trabalhava. Então, essa questão dos pais falar, você precisa ir, eu era cobrado pelo meu pai. Exercitava isso que você estava falando já? Sim. Você dá oportunidade do seu filho amadurecer, desenvolver caminhos e aprender a lidar com a descoberta das próprias habilidades. Quanto mais cedo a gente descobre habilidades, mais tempo de experiência você vai desenvolver. Que legal, gente. Olha só. Aqui nós estamos nada mais, nada menos com essa grande psicóloga, a nossa querida Verusca, que já está trazendo aqui um dos indícios dessa superprodução. Um deles. Mas agora, vamos lá, nós temos o quê? É o Oralsim, é? É o Oralsim? Há um VTzinho, nós temos um VT aqui, Verusca, que conta um pouco sobre a superproteção. Vamos ver um pouquinho essa cena de animação aí, dá uma olhadinha. Não se
desse mais ou menos, ou prometo que se arrependerão pro resto da vida. A raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC. Não, isso não é possível. Oi. A minha filha estuda nessa escola. Então por que não vai até a secretaria lá? Não se atreve, eu acho que eles podem te ajudar. Ai, Paco, vem aqui embaixo. Jack! Calma, calma, em seus lugares, criaturas. Por favor! Neném, fala pra ele que sou eu! Neném! Fala pra ele que é a mamãe! Neném! Fala que você esqueceu os absorventes! Ô, Verusca, tá aí, ó. Aí é uma deixa pelo esse filme Red, né? Que crescer é uma fera. E aí tá dando um exemplo aí de uma mãe que fica ali o tempo todo em cima da criança e deixa ela todo em pânico, né? Isso aí é um dos fatores que você estava colocando agora para nós, né? Sim, eu já recebi muito no consultório, padre, situações das mais cômicas se não fossem trágicas. De jovens, de crianças, em plena crise de pânico, porque acabam sendo ridicularizados pelos colegas, acabam passando por situações difíceis. Crianças que se queixam que a mãe fica em cima o tempo inteiro e não deixa nem conversar o que você está fazendo, não tem aquele espaço. É tão importante, né, de privacidade. Claro que a gente tem que acompanhar o filho, tem que observar o que está fazendo, mas esse sufocamento emocional se torna bastante delicado. Teve uma situação que uma paciente me trouxe uma vez, que ela achava que o filho não devia estar chateado com ela, porque tudo que o filho fazia, ela estava junto. Só que o filho queria ter momentos de conversa com os amigos e ela sentava do lado. Vocês vão falar de quê hoje? Imagina, tudo criança, pré-adolescentezinho, querendo conversar sobre as coisas. As coisinhas deles. Por que vocês estão calados? Por que vocês não querem conversar? Então, não dá espaço para que esse pré-adolescente possa se desenvolver. Claro que a gente tem, como pai, como mãe, cuidadores, tem que ter aquele cuidado de observar celular, se tem pessoas estranhas, a questão da segurança, a gente observar entende isso. até um pouco a conversa deles, mas de longe, ficar com o ouvido meio esperto. Mas existe uma linha sensível que não pode ser ultrapassada, que é a totalidade da privacidade. Nós precisamos proteger, mas precisamos dar espaço para caminhar. Eu posso proteger, observar, sem essa criança, sem esse adolescente perceber que está sendo tão invadido, né? Essa superproteção tem escolas que no primeiro dia de aula, padre, as mães estão chorando e os filhos não. Tá vendo? Tá mais difícil para a mãe deixar o filho na escola do que o filho ficar. Agora, Verusca, uma questão importante. Será que também que não poderia, sei lá, essa é uma análise que eu estou fazendo agora. Há um tempo atrás, há uns 15, 20 anos atrás, era um pouco mais comum a gente ver nos casais ter 3 filhos, 4 filhos ainda. A minha geração, 4, 5 irmãos, uma faleceu. As famílias tinham mais filhos. Então, assim, essa questão de você ter que trabalhar, o pai tinha que trabalhar, às vezes a mãe também, tinha que cuidar dos filhos. Hoje a gente vê um número bem menor de casais tendo a quantidade de filhos. No máximo 2, lá quando é quase raro 3 filhos, mas é 1, 2 filhos. Será que isso também não está tendo essa coisa essa coisa de super proteger? É uma coisa que parece que o filho é meu, ele é único, é uma coisa nova para mim. Você acha que isso também tem a ver um pouco? Também, mas não é o principal, padre. Realmente a gente está vivendo um momento hoje que as pessoas, elas estão assustadas com todo o processo que a gente está vivendo de violência urbana. A gente tem hoje uma violência que é muito diferente de antigamente. Antigamente as crianças brincavam na rua. Sim. Hoje em dia é um pânico para os pais imaginar que a criança vai estar brincando com uma criança mesmo que seja na porta, né? Antigamente as crianças ficavam juntas na casa de um vizinho. Hoje, com a história toda dos abusos sexuais infantis e tudo mais, isso tem se tornado um pouquinho delicado. A gente tem também hoje um universo online que é muito grande, onde as mães querem colocar muitas vezes que são mães perfeitas,
que os seus filhos são perfeitos e que não dão problemas e que tudo está muito direitinho. Existe uma cobrança social de como você educa, mas ao mesmo tempo a gente também tem que prestar atenção de que essa forma que está sendo criada hoje está excessiva. Não pode deixar totalmente desprotegido, mas também não pode sufocar. O sufocamento emocional infantil tem causado depressão, tem causado crises de ansiedade agudas. Tem crianças, padre, que vivem adoecendo por falta de um cuidado afetivo que permita espaço. Tanto que esse sufocamento emocional, ele faz com que o nosso mecanismo de defesa fique em queda. Sim. Porque dependendo de como essa criança sofre bullying, é ridicularizada por conta da ação de superproteção de seus pais, essa criança pode viver doente, daqui a pouco não quer ir para a escola. É bem complicado. Gente, vocês estão entendendo assim aonde está chegando a nossa conversa, né? Isso é uma coisa que se você for juntando um pouquinho do que a Verusca está falando, você vai montando esse quebra-cabeça e você fala, meu Deus, agora eu estou entendendo, é por isso mesmo. É por isso que é importante a gente trazer pessoas como a Verusca aqui e vocês que nos assistem, né? E temas como esse aqui. Por exemplo, também aqui, Verusca, nós temos uma pergunta aqui no VT. Vamos ver se realmente ela se encaixa em tudo isso que você está colocando. Dá uma olhadinha aí. Meu filho quer começar a ir sozinho para a escola, mas tenho medo de deixá-lo fazer isso. Como devo agir? E aí, Verusquinha? Olha, ótima pergunta, padre. Nós precisamos, antes de começar a liberar essa criança, porque a gente tem que perceber qual é a maturidade emocional que ela apresenta. Antes de eu liberar essa criança para que ela vá sozinha para a escola, eu preciso testar se ela está madura o suficiente. Eu preciso verificar se ela realmente consegue perceber os riscos deste caminho, porque a gente também não pode negar que tem um volume grande de crianças que desaparecem nesse caminho. Né? Agora, é claro que quando essa criança ela é treinada, você conversa, você explica, você acompanha, vai várias vezes e vai fazendo com que nesse amadurecimento ela tenha percepção deste caminho. O pai vai com ela primeiro, vai conversando, toma cuidado com isso. Explica isso, explica aquilo. Não fala com vai várias vezes, etc e tal. Tome cuidado, tá vendo aquilo? Tome cuidado. E depois que isso de forma repetida acontece, essa criança ela vai amadurecer. Antigamente a criança ia para a escola logo cedo, 7, 8 anos, 9 anos, ia sozinha. Quase não tinha muita coisa do escolar, né? Das pirosas escolares. Você tem vans, né? Então, dependendo da região, dependendo da escola, dependendo de vários fatores, esse pai tem que prestar atenção. Verdade. Agora, tem pessoas que eu já acompanhei, com 20 anos de idade indo para a faculdade, o pai não deixa sozinho. Eu conheço também então... lá na igreja, mães, os filhos já estão tudo grande, ainda tem medo de deixar a filha tomar um ônibus sozinho e isso é uma coisa difícil. Então, a gente precisa sempre ter um olhar de desenvolvimento de maturidade deste filho. Esse filho tem que ser preparado para o mundo. E para ser preparado, ele precisa saber dos riscos reais, não dá para ter uma vida fantasiosa. Mas ele também tem que aprender a se proteger deles. Agora, tem outra questão que colabora bastante e que a gente pode também colocar aqui, filhos que na época de suas infâncias e adolescências não tinham essa atenção e essa superproteção dos pais, porque tinham vários filhos, vários irmãos. Ele, quando cresce, ele diz, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu senti falta de ter o carinho do meu pai, o acompanhamento do meu pai, a vigilância do meu pai. Eu vou vigiar meu filho, eu não vou deixar ele sozinho como o meu pai me deixou. Então, aquela pergunta que eu fiz inicial, ela pode entrar dentro de um transe completamente diferente. Exatamente. Como nós éramos irmãos em grandes números, nós tínhamos uma coisa bem dividida entre os pais, entre mãe e pai, no amor e na atenção. E realmente isso acontecia. Sim. Então, quer dizer que até isso pode até trabalhar no meu interior. Um dia, quando eu for pai, eu posso falar, mas eu sentia que eu precisava de mais atenção do meu pai e da minha mãe, mais proteção. Agora, com meu filho, eu vou dar mais proteção. Você pega famílias que têm 5, 6, 7 filhos e você acaba tendo uma atenção maior com os mais velhos, que acabam ajudando a criar os menores, né? E aí você tem atenção com o mais novo, porque é o caçula e é o que acaba fazendo com que toda uma família tenha uma chamada de atenção. Então, aqueles que são os filhos do meio acabam ficando mais abandonados, não por mal, porque a rotina, infelizmente, de 7 filhos, 6, 7... Eu cheguei a atender pessoas que tiveram 18, 19 filhos.
né? É bem diferente. E aí você tem hoje um filho, você vai ter essa atenção toda para que não aconteça o que aconteceu comigo. Eu fui abandonado, não vou abandonar. Eu quero você perto. O que você está fazendo? Onde você está? Por que demorou? Você chega da escola, meio-dia, são meio-dia. Imagina se a mãe tivesse 15 filhos, eu ia ter que fazer um por um com isso. A mãe ia ficar doida. Eu já atendi e você, mães... Carlinhos, Maria, Benedito, Mariana, onde você tá? Joãozinho, Pedro. Ah! Eu já atendi mães mulher. que falaram, olha, eu disse para você chegar em casa 10 horas, é 10 em 1. Por que você demorou? Mãe, mas é 10 em 1, mamãe. Você tá entendendo, gente? E olha, a Verusca é maravilhosa, né, gente? É legal, né? Vê como o papo desenvolve. Vamos ver um VT agora, Verusca, porque fala sobre síndrome do ninho vazio. Dá uma olhada aí. A síndrome do ninho vazio é caracterizada pelo sentimento de tristeza excessiva que pode acontecer com a saída dos filhos de casa, quando vão estudar fora, quando se casam ou vão viver sozinhos. Geralmente, o período em que os filhos saem de casa pode agravar sentimentos de depressão e baixa autoestima. Os principais sintomas da síndrome do ninho vazio são sofrimento, sentimento de impotência, falta de energia e de disposição, diminuição da autoestima e alterações no sono. Pode ser muito difícil para algumas pessoas. No entanto, existem algumas formas de lidar com a situação. Aceitar o momento, manter o contato, procurar a ajuda de um profissional e praticar atividades. Assim, com um tempo extra e mais energia, pode se dedicar mais tempo ao cônjuge ou mesmo realizar uma atividade que se tem adiado, como ir ao ginásio, aprender pintura ou tocar um instrumento musical, por exemplo. E viva a vida! Ô, Verusquinha, dá uma olhada aí, ó. Essa síndrome do ninho vazio, ele pode ocorrer em qualquer idade. Por exemplo, uma mãe que ainda não é idosa, ou é mais comum nas mães quando começa a ficar idosa porque os seus filhos saíram de casa. Apesar que hoje está tendo filhos saindo mais cedo de casa do que antigamente, né? Hoje um rapaz, uma moça com 20 e poucos anos, hoje não está nem quase se casando, já tem um apartamento, e a mãe com 50 anos, né? Ela falou, pô, eu tô sozinha, às vezes não tá mais com o marido. Isso varia muito de idade ou as mães e pais idosos é mais sensíveis a esse síndrome do ninho vazio? Claro que quanto mais idade a gente tem, mais a gente tem carência de convivência com pessoas, né? Hoje a gente tem vivido uma situação bastante interessante, onde as pessoas, como você disse, já saem de casa para estudar fora, às vezes fazem faculdades em outros estados ou outros países. E toda mudança de vida, padre, nos propõe um desafio novo. Então, o ninho vazio é aquele momento de readaptação de uma nova rotina. Eu tinha casa cheia, com os filhos, às vezes as pessoas que se relacionavam com os filhos, os amigos, e aí, de repente, eu me vejo numa casa sem eles. E tudo aquilo que eu direcionava para cuidar da vida deles e me deixei de lado, agora eu tenho que olhar para mim. E, de repente, ter esse olhar, para algumas situações, causa dor. Como assim? Eu estou sozinha, fui abandonada? A mente, ela traz uma ideia de carência, mas quando a gente para também pensa, peraí, eu tenho uma nova mudança de vida, eu vou encontrar novos sentidos, eu vou encontrar novos movimentos, vou ocupar esse tempo, agora eu posso cuidar de mim. Às vezes, você se dedica tanto para os filhos que esquece de si. É muito comum. Eu escuto muitas mães dizerem para mim, Verusca, nós temos duas situações muito grandes quando a gente tem filhos. O primeiro deles é, eu não durmo mais. Eu sempre estou preocupado com o meu filho, né? Eu paro de dormir. Segundo, eu paro de cuidar de mim. Por que não criar possibilidades para que a gente possa cuidar cada um de si? Então, se você se sente carente, você sente esse vazio, por que não passar a cuidar de si? Cuidar do seu relacionamento, do casamento, encontrar outras formas de conhecimento, de desenvolver habilidades. Hoje em dia, atividade física, artes, música. É muito importante a gente ter contato com outras coisas. A mente, ela precisa continuar em movimento. Eu acho que tem uma coisa que deveria ajudar muito aos pais, que quando tem essa realidade que chegou, a minha casa era muito movimentada, eu tinha bastante, os filhos, os netos estavam aqui, e agora eu me vejo sozinho. Então a pessoa está carente, está com a baixa estima. Eu acho que tem que pensar assim, da mesma maneira que um dia ela também foi jovem, ela também optou para ter uma família dela, ela teve que sair da casa dos pais dela. Então eu acho que a gente tem que pensar sempre assim, a vida ela está sempre em mutações. Sempre em mutações. E é como você falou, então eu tenho que procurar no meu hoje, eu estou repetindo o que ela falou, tá? Só que como padre.
meios para que eu possa falar, bom, agora, se eu estou assim, meu filho, um é assim, a outra foi para lá, outro casou, eu preciso achar um meio para eu poder viver, cuidar de mim também, senão você morre, a pessoa morre de tristeza, né? E se mesmo você, cuidando de você, ainda tiver bastante tempo, se voluntariar em ONGs ajudam muito outras pessoas. E tem outro detalhe importante também para quem é filho. Não é porque você saiu de casa também que tem que abandonar seu pai e sua mãe, não. E aí vai um puxão de orelha, porque às vezes, quando esse filho encontra esse espaço tão grande no mundo, onde ele está encontrando possibilidades, se vislumbra, esquece que ele também é responsável pelos seus pais. Tem que ter visita, tem que ter convivência, então tem que achar uma medida que seja adequada para todo mundo. Ah, mas eu estou em outro país. O que conecta o afeto entre as pessoas não tem distância que separe. Verdade. Não tem distância que separe. É isso aí, tá vendo a Verusquinha? A Verusquinha também é uma pessoa que tem sentimentos, né? E ela sabe das coisas. Verusca, nós temos um outro VT aqui também, o que o professor Carlos Neto, de Lisboa, né? Ele fala da importância de todos passarem pelos perrengues da vida. Dá uma olhada aí, a importância disso, dá uma olhada. Não sabem correr, não sabem saltar, não têm vontade de trepar às árvores. Sem risco não há segurança. Significa que as crianças têm que correr riscos para terem mais robustez interna, mais capacidade de adaptação, mais capacidade de regulação emocional. Temo que as clínicas psiquiátricas fiquem cheias a curto prazo. As crianças, de facto, precisam de ser ativos, de brincar muito, de se confrontarem com a natureza, com o risco, porque isso é algo que é fundamental. O brincar é um comportamento ancestral, é um comportamento que tem milhões de anos. E nós estamos aqui a viver uma transição que é dramática. Por um lado, quererem os pais que as crianças sejam génios, mas depois andam agarrados pela mão, não têm autonomia. Não há frustração, não há tédio, que é absolutamente essencial para se crescer. Nós hoje vivemos num combate controlado existencialmente, porque por um lado temos a sedução das novas tecnologias que vieram para ficar, mas por outro lado necessitamos de aprender a viver mais devagar, de contemplar a natureza, regressar à natureza, para termos todos os benefícios que a natureza nos pode dar. Está tudo artificializado. Entra numa escola, em casa, na rua, vive-se uma situação de um corpo que está muitas horas sentado e por outro lado tem muito pouca mobilidade. E isso é contrário a todo qualquer princípio fundamental da saúde. Estamos a viver um tempo em que as crianças não têm tempo de viver a sua própria infância. Por isso estamos a criar crianças imaturas e crianças com dificuldades de se adaptarem às circunstâncias de um mundo imprevisível e incerto que é o futuro. Você viu que portuguesinho sabido, gente? Tá vendo? Um grande psicólogo, uma pessoa que está falando exatamente o que a Verusca está trazendo para a gente, que é colocar os desafios, né? Nós todos precisamos enfrentar os desafios e as contrariedades da vida. É importante que a gente tenha. Foi ótimo para mim que quando eu fui procurar emprego, Verusca, várias vezes falavam não tem. Até o não, levando um fora no namoro. Pô, eu levei um fora da menina. É assim mesmo, filho. Faz parte. Isso vai fazer você crescer. Você vai melhorar na hora que você olhar para uma menina, né? Na hora que você vai chegar perto dessa, você chegou talvez cheio de frescura, você nem viu como é que ela era. E assim, a gente tem que ter os riscos na vida, não é? Antigamente os pais da gente falavam pra gente andar descalço, a gente ia jogar bola e falava, se você jogar bola descalço, tudo bem, você vai ter mais estabilidade para jogar. Só que você vai esfolar o dedo. Se esfolar, chora, passa o metiolate, tá tudo bem, joga de novo. Quer dizer, parece uma coisa fria, mas não era. Fala assim, ó, você precisa enfrentar os riscos na vida, porque isso vai te fazer crescer. É o que a gente está falando aqui. Nós vamos nos desenvolvendo e crescendo na medida que os desafios vão propondo isso. A gente tem uma tendência muito grande, padre, a manter tudo repetido, tudo igual. A gente tem essa tendência de acomodação mental. Só que a acomodação mental mata. Ela mata um volume de neurônios muito maior. Olha isso. Ela nos propõe morte mental. E quando nós sempre criamos coisas diferentes, visitamos lugares diferentes, falamos línguas diferentes, conhecemos hinos, músicas diferentes, nós vamos propondo novas conexões cerebrais, novas propostas de desenvolvimento mental, novas conexões e sinapses que nos propõem vida, crescimento. Dificuldades vão sendo vencidas. Se você pegar uma pessoa hoje idosa e pegar um jovem, o jovem tem toda a força do mundo, mas às vezes ele é frágil, porque ele não se desafiou. E o idoso, com toda a fragilidade do mundo, ele tem uma capacidade interna de vencer desafios
que passa qualquer jovem para trás. É só Ele tem estratégias, né? Potência não é nada sem controle. A gente vai desenvolvendo capacidades de controle mental, de desenvolvimento, que são muito maiores. A gente aprende a observar a vida. A gente aprende a caminhar de forma mais segura na vida, sabendo que vai ter problemas. Todo mundo vai ter problemas, mas como é que eu venço? Às vezes, eu vejo as pessoas focadas nos problemas, sendo que a gente teria que ficar focado na solução deles. Quando alguém chega com um problema, tá bom, e qual vai ser a solução para isso? Senão, as pessoas ficam anos falando do problema. Também assim, você não percebe? Todo dia nós falamos algo parecido também com isso, com pessoas que hoje, muita gente gosta de notícias só de desgraça, acidentes, roubos. Ah, lá no centro de São Paulo, agora... Eu acho que tudo bem, você ter ciência que isso existe é uma coisa. Outra coisa é você ficar o tempo todo vendo isso, porque a mãe, o pai fica desesperado, e aí ele começa a colocar o filho numa circunstância engessado em casa, que também ele está morrendo de medo, ele não consegue se desassociar do mundo. Sim. Isso é uma questão muito preocupante. Infelizmente, a gente realmente vive num momento complexo. Porém, a gente tem que pensar como é que eu faço para me proteger e sair. Eu não posso ficar preso. Se eu ficar preso dentro de casa, eu vou começar a morrer internamente. E eu preciso me desafiar a romper os meus limites e poder viver e poder vivenciar várias coisas. Agora, é lógico, tem como a gente criar formas de se proteger, tem como a gente criar formas de ter atenção. Agora, lógico que esses programas, eles acabam tendo muita audiência, padre, porque o ser humano é curioso. Se a gente pegar qualquer situação que promova a curiosidade, as pessoas vão querer saber o que aconteceu, mas o que houve ali. E outro ponto interessante é o quanto cada um de nós, quando cria pânico, parece que isso aumenta a nossa curiosidade e a nossa atenção sobre algumas questões. Perfeito. Então, que a gente não exagere, que a gente saiba da realidade, qual é a realidade e o que eu preciso fazer para vencer essa realidade. Pronto, é só isso que a gente tem que saber. Isso. Tá vendo, gente? Cuidado com esses jornalismos doidos aí, que tá engessando a mente de muitas senhorinhas e senhorzinhos aí, hein? Eu falo isso muito para minha mãe. Minha mãe já tá esperta com isso, mas tem muitas pessoas que não. Verusca, que pena, o nosso tempo acabou. Que pena, mas você vai voltar aqui, eu tenho certeza que vai. Porque você é maravilhosa. Obrigado pelas suas deixas aqui. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. É uma honra, padre. Deus abençoe você, viu? Obrigada. Grande Verusca em todos os sentidos, né? Grandona também. Gente, ó, hoje, logo mais, te espero aí, você, quem vai lá na paróquia, vai ter uma Santa Missa comigo. Final de semana, missa das 10 horas, transmitida pelas minhas redes sociais. Padre Marcos Roberto Pires, 10 horas, vai lá. Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente bonita. Tamo junto.